Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Você não tem noção de o quanto é vantajoso se aproximar de Jesus Cristo. É sério. Eu vejo muita gente que alega muitas vezes de que o fato de você ser mais próximo de Jesus Cristo te traz desvantagens em relação a outras pessoas. Por exemplo, de que no trabalho uma pessoa honesta que se aproxima de Jesus Cristo, se esforça para se aproximar de Jesus Cristo, teria desvantagens em relação a outra pessoa que é desonesta, né? Porque essa pessoa desonesta, sei lá, sobe de cargo fazendo coisas erradas, ou ganha mais dinheiro fazendo coisas erradas, ou enfim, em diversas questões. Isso está muito relacionado aos mandamentos, né? Então, muita gente enxerga os mandamentos como uma forma de aprisionamento, de que seriam correntes que te trazem desvantagens. E quando você enxerga com a ótica correta as coisas, quando você vê da maneira certa, você observa que, na verdade, ao se aproximar de Jesus Cristo, você tem muitas vantagens e que essas vantagens engolem essas possíveis desvantagens, né? Então vamos ver. Existe uma expressão em inglês chamada background, e é ela que vai permear todas essas 5 vantagens aqui que eu vou relatar no vídeo, né? E background, traduzindo a grosso modo, seria pano de fundo. O que é isso, né? O que significa? Para que é usada essa expressão? Ela é usada para definir basicamente a moral de Deus, ou seja, o que é certo e o que é errado. E quando você tem isso, quando você tem a definição do que é certo e do que é errado, você não tem noção do alívio de problemas que você teria se você não tivesse esse background, essa definição do que é certo e do que é errado. Eu vou te dar só um exemplo. Citando a questão de relacionamentos. Hoje em dia, você vê que a cabeça das pessoas em relação a esse tema é uma bagunça. Não é à toa que é o século da depressão, é o século das pessoas tristes, é o século de pessoas que se suicidam, porque elas não têm noção de como deve ser um relacionamento saudável aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Jesus Cristo. Eu vejo gente afirmando que, não, tem que tratar mal mesmo a pessoa com que você está. Não, o relacionamento tem que ser a 3, tem que ser a 4, tem que ser a 10. Mas se tratar bem, a pessoa vai pisar em você, né? E expressões que você ouve aí comumente, né? Você deve ter outras aí, deixe nos comentários se você souber de outras, né? E aí cada hora a moral está mudando. Por exemplo, agora é desse jeito que você tem que tratar a pessoa. Não, mas é desse jeito aqui agora, porque esse grupo aqui social fala diferente, né? E aí você, com essa mudança de tempos em tempos, a cabeça das pessoas hoje é uma bagunça. A quantidade de distúrbios que as pessoas vêm desenvolvendo por conta desse tema e por não ter a definição do que é certo e do que é errado, traz perturbação para muita gente. E quando você tem a definição do que é certo, que você tem que tratar a pessoa com que você está, dos dois lados, tá? A pessoa com afeto, com amor, com dedicação, ou seja, da maneira que Jesus Cristo ensinou, que nós devemos tratar aquela pessoa que nós amamos, né? Você fica em paz. Você não tem noção de que o quanto você está próximo de Jesus Cristo, dessas vantagens que você já recebeu, né? A sua consciência está em paz, e se não tivesse isso, seria um distúrbio enorme, né? E, por exemplo, na questão de assassinato, se eu te fizer a seguinte pergunta: assassinato é errado? Você provavelmente vai responder que sim, de prontidão. Sim, é errado. Mas por que assassinato é errado? Aí, né, nós já temos 3 questões. O pano de fundo que eu citei, a referência do que é certo e do que é errado, a questão de relacionamentos, e já estamos indo para a questão de assassinatos, ou seja, 3 vantagens aí que vamos abordar. Assassinato é errado por quê? Aí você vai falar, porque é contra a lei, ou seja, é um crime, porque a sociedade discorda. Que bom, né? Isso é ótimo, que a sociedade discorde, que seja um crime e, consequentemente, seja algo contra a lei. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas isso não foi suficiente em determinados períodos da história. Por exemplo, no nazismo, aquelas pessoas que tinham deficiências físicas, que tinham deficiências mentais, eram assassinadas. Por quê?
que na ideologia nazista você tinha que eliminar o mais fraco para que a sociedade ficasse mais forte e tivesse uma sociedade pura. Ou seja, foi aberto aí um precedente, foi aberto aí uma exceção para que se assassinasse. Então você vê como é fraco só ter esse suporte? Quando você tem a ausência de Deus nessas questões, você vê que tudo moralmente pode ser modificado. Entende? Se aquele povo tivesse Deus no coração, não só em fala, né? Não só em fala, mas no coração, eles não teriam cometido as atrocidades que cometeram, nem teriam deixado Hitler subir ao poder, né? Então, você vê como faz diferença aí. Você vê que sem Deus, né, quer você queira ou não, quer você não acredite em Deus ou não, como as coisas funcionam, né? Isso é histórico, isso é registro histórico, isso é um fato histórico. Você vê que a moral foi relativizada ali no regime nazista. Aí, por exemplo, na questão do perdão, já indo para o quarto ponto, né? É o pano de fundo, a definição do que é certo e do que é errado, relacionamentos, assassinato e perdão. Se você já foi perdoado alguma vez, aquela vez que você fez algo muito errado, e aí você foi perdoado, dê graças a Jesus Cristo. Quer você acredite nele, quer você tenha a crença em Jesus Cristo, ou quer você não tenha. Porque o conceito de perdão foi inserido na sociedade, na plenitude dele, graças a Jesus Cristo, né? Então, você vê a diferença de uma sociedade que tem Jesus Cristo, como, por exemplo, os islâmicos. Por que eles degolam as pessoas, cortam a cabeça das pessoas? Porque elas erraram, né? Por que apedrejam mulheres até hoje lá? Por conta disso. Eles não têm esse conceito ensinado por Jesus Cristo do perdão enraizado na sociedade. Eles vivem basicamente como era no Velho Testamento, né? Então, veja só a bênção que você tem, a vantagem de estar mais próximo de Jesus Cristo. Imagina você viver em uma sociedade que você não pode errar, que você ou é apedrejado ou é degolado. Então, olha só o quanto de problema que você se livra por estar mais próximo de Jesus Cristo. E por último, aí o quinto, é a questão da igualdade, né? Então, na sociedade de hoje, as coisas são desiguais, porque as pessoas têm uma moral diferente umas das outras. E quando você tem Jesus Cristo como referência de tudo, é tudo igual. Então, por exemplo, eu tenho a mesma referência de uma pessoa que é cristã. Eu sei que assassinato é errado, eu sei que maltratar a pessoa com quem eu estou é errado, seja psicologicamente como fisicamente. Eu sei que não demonstrar amor pelo meu próximo está errado, entende? Eu não estou querendo aqui posar como o senhor da moral, mas não é por isso que não podemos falar do que é certo e do que é errado, entende? Então, essa é a questão. Essas vantagens engolem praticamente qualquer desvantagem que você possa pensar em ter por se aproximar de Jesus Cristo, tá certo? Se inscreva nesse canal, ative o sininho que é tão importante quanto se inscrever no canal. Espero que você tenha entendido. Se não, comente aí que a gente vai resolver essa questão aí pra você, tá certo? Até mais.